Olá pessoal, hoje estamos aqui com mais um episódio do podcast Transcrição e um modelo um pouquinho diferente no formato de videocast para trazer um assunto muito relevante na atualidade. Nós estamos falando da desextinção. Você já ouviu falar desse termo? Hoje nós vamos perguntar para o pessoal da UFPE se eles já ouviram falar em desextinção. Além de fazer essas perguntas ao público, a gente quer também esclarecer algumas dúvidas que esse tema traz. Meu nome é Lara. E o meu nome é Aplísia. Vem com a gente! Olá pessoal, nós estamos hoje aqui com Iana Fagundes, Iana, qual é a sua formação? biomédica. Eu estou aqui com Pedro Henrique. Pedro, qual a sua formação? Eu sou biomédico e mestrando do programa de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular. Você já ouviu falar na palavra desextinção? Nunca. Desextinção? Não, nunca ouvi não. Se você fosse chutar uma explicação para essa palavra, o que é que você diria? Acho que um animal que estava em extinção e deixou de estar. A volta de algo que já foi extinto. Mas eu acredito que isso não seja possível, né? Será que não é possível? E se eu te falar que é uma coisa que é discutida hoje em dia, qual seria a sua opinião sobre trazer de volta espécies que já foram extintas? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Mas seria muito interessante saber mais sobre o assunto. Deve ser. É interessante, né? A gente tem muita espécie aí que foi extinta e se a gente conseguisse fazer com que elas fossem desextintas, então isso seria um avanço muito grande, né? Olá, hoje estamos aqui com o professor Ederson Quido, Departamento de Genética da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, o que é desextinção para o senhor? Se a gente for realmente pensar tecnicamente ao pé da letra, né, seria trazer de volta uma espécie que já foi extinta. Né? Isso é uma coisa muito complicada, não é fácil, com certeza, e a gente não vai conseguir fazer isso daí de uma hora para outra. Tá? É porque você reviver completamente uma espécie extinta, onde você tem todo o núcleo, o DNA extranuclear, DNA de organelas, tá? Presente também nesses organismos. É interessante, mas não é simples. Olá, hoje estamos aqui com... José Pedro. E você faz qual curso? Ciências Biológicas Bacharelado. Olá, qual é o seu nome? Gustavo, Qual é o teu curso, Gustavo? Ciências Ambientais. Você já ouviu falar na palavra desextinção? Não. Nunca ouviu? Não. Mas se você fosse ter uma ideia do que é pela palavra desextinção, tu chutaria que é o quê? Eu acho que seria tipo quando a gente de alguma forma consegue trazer de volta uma população de uma espécie que estava anteriormente extinta. É exatamente isso. Desextinção, logicamente, viria a tentativa de trazer uma espécie que foi extinta à vida novamente. Qual a sua opinião sobre fazer isso, trazer uma espécie extinta de volta à vida? Poderia ser bom, né, para o caso de espécies que foram extintas, porém tem que ser feito, na minha opinião, um estudo, porque trazer uma espécie que foi extinta à vida, dependendo, né, de qual for a espécie, pode ter impactos, porque a gente sabe que toda espécie tem um nicho ecológico específico, e trazer uma espécie que estava acostumada a um ambiente, a um clima, o mamute, por exemplo, para um clima novo, um clima atual, contemporâneo, pode ter consequências tanto para o meio como para ela pode não se adaptar, ou se for o caso de uma espécie que acabou de ser extinta e trazer ela de volta à extinção, pode sim ser uma alternativa boa. Então eu acho que depende da espécie, mas no geral é uma coisa boa. Eu acho que quando uma espécie é extinta, isso tem muitas consequências para o ambiente em que ela vivia. Então eu particularmente acho que seria mais adequado a gente investir na conservação de espécies que estão ameaçadas, em vez de querer reintroduzir uma espécie que não está mais presente no ambiente, que já não está mais desempenhando a função que ela desempenhava, sabe? Até porque quando a espécie é extinta, existem outras espécies que vão estar ali atuando também no seu determinado nicho e etc. Vão estar presentes no ambiente interagindo. Então eu acho que não seria... Então, se você tivesse alguma dúvida que você quisesse tirar com algum pesquisador, qual pergunta você faria? Qual seria a espécie, primeiramente, e quais os impactos que a volta dessa espécie poderia trazer para o meio? E mesmo se você trouxer de volta esse organismo, como é que será a relação dele com o ambiente, né, atual? Que implicações isso vai trazer? Tem toda uma questão também ambiental, ecológica, tá? Que também não é simples de ser resolvida. Veja que mesmo a introdução de determinados organismos em outros locais, né, causaram efeitos drásticos, né?
em determinadas circunstâncias. Se tu tivesse uma pergunta, uma dúvida para um pesquisador especialista na área, o que é que tu perguntaria? Assim, como eu não tinha conhecimento direito, perguntaria como é possível isso acontecer. Mas é interessante isso, mas mesmo se você pensa assim, não, vou transplantar um núcleo, se a gente consegue então um núcleo de uma espécie extinta, né? Então todos os cromossomos, toda a parte nuclear, né? Transplantar um núcleo para uma célula de um outro organismo, tá? Que geraria então, digamos assim, informações genéticas mais apropriadas dessa espécie extinta. Aí mesmo assim, se você pensar nessa possibilidade, tá? Você se esquece de que tem outras características que são relacionadas com o DNA, né, de organelas. Então esse citoplasma, que seria um citoplasma receptor, tá? Ele teria algumas informações dessa outra espécie que foi então a receptora, tá, desse material. Então também não é simples, né? E ao pé da letra não seria exatamente, tá, essa espécie extinta. Então não é uma coisa simples. Oi meninas, qual é o nome de vocês? Meu nome é Odu, Meu nome é Mariana. Meninas, qual curso que vocês fazem? eu faço Ciências Biológicas bacharelado aqui. Eu faço também. Estamos com... Maria Clara, do curso de Ciências Biológicas de bacharelado. Gente, eu queria perguntar se vocês já ouviram falar na palavra desextinção. Não, É nova também pra mim. Então, não exatamente diretamente. Eu escutei falar que era o ao contrário de extinção, mas ainda fico meio sem entender o sentido da palavra mesmo. Sim, seria o ato de trazer de volta à vida um animal que já foi extinto inicialmente. Mas a palavra desextinção, se vocês fossem chutar o que é desextinção, o que vocês falariam que é? uma tentativa de resgate, assim, de espécies. Eu imagino que assim, seja né? algo, tipo, uma espécie que estava em extinção, mas deixou de estar. Meio que... desiste. Gente, então, o que é que vocês acham sobre trazer espécies que já foram extintas de volta à vida? Incrível, né? Poxa. Eu acho que dá problema. Tu acha? Eu acho que, de alguma forma, isso desequilibraria, velho. Mas já estamos em desequilíbrio, né? Assim, Mari pontuou algo importante, né? Provavelmente dentro de um nicho ecológico isso traria um desequilíbrio, dependendo se a gente estiver falando de espécies vegetais, espécies animais. Porém, também é importante considerar que já estamos em desequilíbrio, né? Então, acho que uma forma disso ser feito que possa abarcar essa problemática do desequilíbrio ecológico, tanto para um lado quanto para o outro da gangorra, Uma forma seria de importante. trazer e tornar em equilíbrio. Isso, inserir na natureza de uma forma interessante ecologicamente falando. Ela arrasou, velho. Mas, tipo, realmente tem isso de, tipo, espécies que estavam consideradas extintas, mas que foram reintroduzidas e que, tipo, massa. Só que eu lembro que teve uma notícia daquele lobo que é nesse sentido. Ah, aí realmente não dá, porque ele tinha sido extinto há milhares de anos atrás, não lembro. Você tem alguma opinião sobre essa ação? Eu acho que isso já vem acontecendo há um tempo, né? Eu acho que isso com o lobo, acho que foi ano passado, que ele, vamos dizer assim, voltou à vida, veio dos mortos, né? Então eu acho que isso tá vindo com mais força aí. Tentaram fazer também com o mamute, né? Que eu já vi, mas eu só sei por cima mesmo. Se você pensar nesse exemplo aí do lobo, esse antepassado aí dos lobos de hoje, tá? Eles fizeram um estudo, foi significativo, tá? Onde alguns genes, sim, eles conseguiram recuperar e tem alguns genes que seriam desses antepassados, né? Mas não é desextinção isso daí. Tem todo outros genes que não estão presentes. Ele tem um lobo com uma determinadas características, sim, que lembraria, são características que lembrariam ou que seriam transgênico, né? Um indivíduo transgênico, um híbrido transgênico, com alguns genes desses antepassados. Olá, hoje estamos aqui com... Pedro, Olá, Pedro, prazer. Você faz qual curso? Ciências Biológicas, bacharelado. Olá, qual é o seu nome? Vitor Bispo, E qual curso que você faz? Ciências Biológicas, bacharelado. Você já ouviu falar na palavra desextinção? Já ouvi falar. Mas se você fosse pensar no que ela poderia significar, o que é que você diria? Seria a tentativa de reverter a extinção, assim, no mais óbvio, no destrinchar da palavra. Qual a sua opinião sobre essa ação de trazer uma espécie extinta de volta? Eu acho muito bom, né? Porque, assim, aumenta a riqueza de diversidades, de espécies. Eu acho uma coisa boa, né? Porque a extinção é ruim. Trazer as espécies de volta à vida por obra nossa, acho que é bom.
pode ser realmente uma tecnologia que pode ser eficiente, principalmente quando estamos falando sobre espécies que foram recentemente extintas, né? Para recuperar essa perda biológica, essa perda de recurso ecossistêmico, mas assim, quando vamos puxar para períodos mais anteriores, né, da era geológica, da era biológica, pode ser um problema, porque trazer essas espécies de volta pode realmente não ser muito conveniente assim para a ecologia moderna e pode ser realmente recursos que podem ser bem gastos em outras áreas assim, da conservação da natureza. É algo que precisa ser conversado e estudado. Se você tivesse um questionamento que você quisesse fazer para algum pesquisador, qual pergunta você faria? Como ele pensou nesse tema, nessa questão, desextinção? Tipo, como ele parou, pensou e se aprofundou nesse estudo? Eu gostaria de saber quais são assim, as metodologias que eles usam para realmente estabelecer essa prioridade de espécies para essa desextinção. Olá, qual é o seu nome? Meu nome é Matheus. Qual o curso que você faz? Faço História. Estamos com João Pedro. Heron. Qual curso vocês fazem? Eu faço Ciências Biológicas e estou no 6º período. Faço Ciências Biológicas, licenciatura, 3º período. Você já ouviu falar em desextinção? Não, nunca. Já ouvi. Já. Mas pelo nome, o que você acha que poderia ser desextinção? Eu imagino um processo ou natural ou artificial, né? Mas de redesenvolvimento da extinção de uma espécie, né? Ok. E qual seria a sua opinião sobre trazer uma espécie que foi extinta de volta à vida? Acho delicado, né? Mas eu acho importante se você também tiver um ambiente adequado para isso, né? Porque eu acho que o ambiente que aquela espécie viveu e hoje em dia não existe mais já não é também o ambiente propício para ela viver. Eu acho que pode ser benéfica para a gente estudar um pouco sobre como é que as espécies acabaram sendo extintas, mas também a gente tem que pensar um pouco nos fatores em relação a uma seleção artificial, né? De animais que já foram extintos, talvez por algum motivo da seleção natural, e a gente trazer de volta. Pode trazer alguns malefícios para a biodiversidade. Eu acho que é bem por aí, porque a gente não tem como medir as consequências ecológicas se a gente traz um animal que já foi extinto e reinsere ele na natureza. Não sei se é essa proposta de reinserir ele também, mas também fico pensando por que a gente vai trazer de volta um animal da natureza se ele também vai viver num laboratório. Eu acho que a gente pode aprender e estudar, né, muitas coisas com esses animais, mas também acho que tem uma questão ética bem complexa envolvida aí. Se a gente vai criar um animal para ele ficar preso, nascer, né? Viver no laboratório e morrer, enfim. Exato. Se a gente for inserir de novo num complexo ecológico, tem toda uma questão de vários fatores, como é que ele ia ser introduzido, quais danos ele pode causar, né? Sim. Pode virar um desequilíbrio, como são espécies invasoras. Exato. Se você pudesse fazer uma pergunta sobre desextinção a um especialista, o que você perguntaria? Se existem habitats propícios para essas espécies que hoje em dia não existem mais, né? Porque se elas foram extintas, a não ser se for uma extinção artificial, né, em decorrência do homem, eu acho que a própria natureza não suporta mais a existência daquela espécie naquele ambiente específico. Então eu ia ter que ter um desenvolvimento para um habitat propício para isso, né? Eu perguntaria ao pesquisador o que é que ele acha sobre a questão social, assim, de que se esses animais voltarem, quais são os fatores sociais que isso pode acabar afetando a sociedade. Queria perguntar quais espécies seriam escolhidas para fazer esse teste e o porquê. Tanto um porquê ecológico, tanto também um porquê de importância de uso humano mesmo. Falta isso, né? Sempre que aparece alguma reportagem sobre isso, nunca falo porquê, né? Ou é só uma coisa legal. Mas tipo, fazer por fazer também, esse povo não tá gastando dinheiro à toa. Exato. Do mesmo jeito que a gente pode, por exemplo, trazer uma planta do passado para tentar achar um possível medicamento para alguma doença, a gente pode também trazer o mamute para poder ficar explorando a presa dele. Então, de fato, tem uma questão ética bem complexa aí no meio. Ou senão você trazer de volta um mamute ou algum lobo que foi extinto e colocar em um zoológico preso numa jaula, né? Para fazer só uma exploração comercial, né? Exato. Que só uma parcela, bem pequena parcela vai ganhar sobre isso. Sim. Sobre a vida, né? E além disso, caso ele fosse devolvido à natureza, tem todos os riscos envolvidos, né? Exato. Trazer uma espécie de volta. Então se fosse lutar pra, essas espécies virem voltar pra natureza, mas aí quais são os impactos disso, né? Sim. Pode ser uma outra pergunta, qual seria uma triagem, né? De quanto tempo lá atrás vamos trazer os animais, né? Se foram de fato só animais extintos por seres humanos, por processo antrópico. No caso, você acha que seria ok trazer espécies que foram extintas artificialmente, ou seja, extintas pelo homem? Aí não. Eu acho que se esse processo
parte do próprio homem, eu acho que o próprio homem também está na vigência da sociedade ambiental, desse ecossistema que a gente está vivendo, né? Então eu acho que iria ocasionar ou uma seleção de espécies artificiais que tipo ia gerir um ambiente artificial, enfim, não ia ser natureza, né? Eu acho que ia contra tudo que eles estão tentando trazer de volta. Você acredita que existe uma obrigação moral do ser humano de trazer de volta espécies que foram extintas pela ação humana? Eu acho que o ser humano, com essa autopercepção de civilização, ele começa agora, principalmente no século passado, nesse século, a se entender como parte da natureza, né? É um processo que, ideologicamente, em epistemologias afro-indígenas, afro-pindorâmicas, sempre existiu, né? Mas que eu acho que, como homem branco, como essa ideia de homem civilizado, hegemonicamente, o mundo está começando a voltar a entender o ser humano como parte da natureza. Então ele entende o impacto dele, vai começando a entender, e eu acho que vai começando a se colocar esses julgamentos morais acerca dos animais nas percepções morais e éticas do ser humano. Então eu acho que fica essa pressão, essa ideologia que vai se apropriando no mundo natural também, né? no mundo animal. Então eu acho que fica se criando certa obrigação. Mas eu acho que também já é um processo que a gente tem que entender tudo que ocorreu até agora e não simplesmente voltar as coisas como eram antes. Já pegando um gancho nisso, qual seria a diferença ética em evitar agora uma extinção ou trazer de volta uma espécie que já foi extinta? Eu acho que é uma questão histórica também, né? Você tentar resgatar essa espécie que já foi extinta é também ofuscar o motivo da extinção dela, né? Os impactos que foram gerados no ambiente que ela vivia. Eu acho que é uma situação delicada e mesmo que alguém possa concordar com esse fenômeno, existe toda uma questão por trás de habitat, de vivência, de convivência com essa espécie principalmente. Eu acho que além do ecossistema em que ela vai estar inserida quando for trazida de volta, é importante entender também que o ser humano também faz parte dele e que se ela extinguir uma vez, ela tem a capacidade de extinguir de novo. Na opinião de vocês acham que existe uma obrigação moral de a gente trazer de volta espécies que foram extintas pela ação humana? Eu acho que é interessante, mas de forma mais assertiva, assim, preservar as que já estão em processo de extinção, já estão ameaçadas, é mais eficaz. Eu concordo com o que o Odo falou. E eu acho que é também cuidar justamente para não chegar no ponto de serem extintas, sabe? Eu acho que é muito importante ser feito algo justamente antes, mas eu acho que depende analisar a situação de cada espécie que foi extinta. Se foi algo muito recente, né, como a gente estava discutindo, cabível, assim, dependendo da ecologia mesmo da coisa, sabe? Se é viável, porque se for algo que já faz muito, muito tempo, o próprio ambiente já não vai estar mais a mesma coisa, as coisas já não vão estar do jeito que eram na época em que aquela espécie estava em vigor, sabe? Eu acho que, em termos de prioridade, né, eu acho que a gente deveria evitar que as espécies fossem extintas do que retornar algumas espécies. Fatalmente não é barato, não sai barato esse tipo de estudo. E eu acho que seria bem mais interessante a gente não perder a biodiversidade, né, que está sendo devastada rapidamente e que só vai aumentar com as modificações climáticas, né? Isso é um risco de perda de biodiversidade, de perda de exploração biotecnológica, né, no nosso contexto atual.